E aí, gente, estamos de volta e vamos ao nosso segundo vídeo da Epístola de Judas. E nós vamos ainda mais nos aprofundar no conteúdo dessa carta. Se nós formos dividir a epístola, nós podemos dividi-la em 4 partes. Identificação, saudação e propósito, advertência contra os falsos mestres e exortação aos cristãos, e a bênção que essa carta apresenta, que é muito linda e muito especial. Falando da questão da identificação, saudação e propósito da carta, nós vamos ver a maneira como Judas se dirige aos destinatários. Olha o que ele diz no verso 1. Essa carta é aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Nós temos aqui as palavras, as frases, na verdade, né? Aos que foram convocados, aos amados por Deus e aos preservados na fé em Cristo. Isso é muito importante porque lembra que no vídeo passado a gente falou do fato daqueles que estavam distorcendo a verdade do Evangelho, da salvação comum, e essas pessoas são aqueles que se desviam da graça para o pecado. E aí Judas fala: a carta é para aqueles que são preservados na fé em Jesus Cristo. Isso é o que? Uma oposição àqueles que não confessaram o nome de Jesus Cristo. E é uma carta escrita para aqueles que são alvos da salvação. Isso aqui fala de identidade, e é sempre importante nós, como filhos de Deus, estarmos atentos à nossa identidade. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Vamos ler o capítulo 1, versículos 3 e 4. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Então, o que é que nós vemos aqui no trecho de Efésios? Nós vemos uma convocação que é feita aos santos e àqueles que são irrepreensíveis diante do nosso Deus. Isso aqui apresenta diretamente uma contradição aos ensinamentos gnósticos, aos ensinamentos do antinomianismo, que fala dessa questão de não existir leis morais que Deus espera que nós cristãos obedeçamos, que nós cristãos cumpramos. Por quê? Ele fala de sermos santos, santificados em Jesus Cristo. Nos versículos 11 e 12, ainda de Efésios 1, diz assim: em quem também obtemos, Jesus, herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo. Então, crer na pessoa de Jesus Cristo, confiar na pessoa de Jesus Cristo, diz respeito a ter práticas que revelem, que glorifiquem ao Senhor. Por quê? Porque nós fomos chamados para louvor da sua glória. Esse é o nosso chamado primordial. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 também diz o quê? Para que nós glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Então, sim, as nossas práticas, as leis morais, elas são para louvor da glória de Deus. E nós precisamos entender que o cristianismo, o chamado a ser um seguidor de Cristo, é um chamado a viver uma fé prática. A fé, ela não é um pensamento positivo, uma maneira de pensar e acreditar que as coisas aconteçam. Não, a fé, ela é algo prático, ela diz respeito a um comprometimento, a um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo em todas as suas instâncias. Tem uma citação do teólogo João Alves que eu acho que cabe muito bem aqui, que diz assim: não é pela nossa profissão de fé que mostramos conhecer a Deus, mas pela nossa prática diária. Ou seja, não é simplesmente eu falar que acredito em Deus que garante que eu verdadeiramente o conheça, mas a minha prática diária, o meu comportamento diário, ele mostra que eu tenho um relacionamento verdadeiro com o Senhor e que eu o conheço. Por quê? Porque as minhas práticas revelam quem Deus é. No versículo 1 também, Judas vai falar dos preservados na fé, né? Que é esse compromisso de vida prática com Cristo, que vai apontar para o nosso relacionamento com Ele. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar fincados, alicerçados, permanentes em Jesus. Caso contrário, nós não podemos fazer nada. A palavra é clara, nós damos frutos quando estamos na videira verdadeira, que é Jesus. Para permanecer e perseverar, nós precisamos estar em Cristo. Tudo que nos distancia da cruz deve ser evitado. Tudo que nos distancia da cruz de Cristo leva à morte eterna, à separação eterna de Deus. E essa fala de Judas, preservados na fé, aponta para a soberania de Deus e para o controle de Deus sobre todas as coisas. É muito lindo também o que Judas fala no versículo 2. Vem comigo. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. É um desejo que Judas apresenta para que os irmãos tenham. E é muito legal porque isso aponta para a multiplicação do reino de Deus em nós. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E nós sabemos que a justiça de Deus sobre nós é a ação da sua misericórdia, da sua graça salvadora em nós. Por quê? Porque nós não recebemos sobre nós o castigo que era devido pelos nossos pecados, mas Cristo levou na cruz tudo isso. Cristo se fez propiciação, ele aplacou a ira de Deus sobre nós para que nós tivéssemos o quê? Acesso a Deus. E tudo isso vem apenas de Deus. Nós só podemos obter misericórdia, paz e amor se estivermos em Deus. E a Bíblia diz que a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo nos dá, mas é uma paz que ela excede todo entendimento. Então nós vemos que aqui nesses versículos 1 e 2, Judas ele faz um pano de fundo para a discussão que ele vai gerar. Tipo assim, olha, vocês não podem apostatar da fé e agir como incrédulos. Por quê? Porque existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que tem o controle sobre todas as coisas. E que é apenas nele que eu posso encontrar uma vida de misericórdia, de paz e de amor. A gente se vê no próximo vídeo e fica ligado.